Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN, que hoje recebe o médico Mário Grieco, presidente da Moksha 8 e autor do livro Você Vendedor. Este livro que você vê aí na tela, lançado pela Geração Editorial. Este é o quarto livro do Mário Grieco, nosso convidado de hoje. Mário Grieco, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. É um prazer estar aqui e eu que agradeço o convite. Relaciona para nós o seu trabalho no setor médico, de laboratórios, e o seu trabalho como vendedor, que afinal de contas é o mote desse livro. Exatamente. Eu, como médico, é muito, vamos dizer assim, raro alguém trabalhar na indústria farmacêutica. E a minha formação médica me ajudou muito nesse sentido. E eu passei vários anos nos Estados Unidos e acabei tendo responsabilidade sobre vendas. E essa responsabilidade de vendas realmente me transformou, porque foi onde eu mais me encontrei, Milton. E eu também aprendi muito com vendas. E eu acabei aplicando os meus conhecimentos médicos, a minha formação humanista, em vendas. Então é muito comum, as pessoas até acham estranho quando eu digo assim, que é muito importante o vendedor ter paixão pelo que faz e amar os seus clientes. E isso vem da minha formação médica, porque como médico eu fui treinado a tratar dos pacientes, a tentar curá-los. E eu transporto isso para a área empresarial, onde eu procuro recuperar as pessoas. Eu não simplesmente falo, não está funcionando, não está trabalhando direito, vai embora. Não é por aí. Eu trato de recuperá-lo e a satisfação é muito grande quando você consegue fazer isso. Mas não parece óbvio que o vendedor tem de ter essa relação com as pessoas, com os consumidores, com os compradores, à medida que ele é um vendedor e ele tem que conhecer essa outra pessoa que está lá do outro lado e ter paixão por isso? Milton, você tem razão. Parece óbvio, mas a maioria dos vendedores não agem dessa forma, por incrível que pareça. A maioria dos vendedores não se apegam totalmente, não tem aquela paixão. E isso, num processo de venda, aparece muito claro. Quantas vezes, Milton, talvez você foi num restaurante e lá foi mal atendido, ou entrou numa loja, foi mal atendido, e aquilo realmente marcou você profundamente. Eu tenho certeza que já deve ter acontecido isso com você. Não, sem dúvida nenhuma. Em diferentes situações, não precisamos só falar de restaurante, em lojas, em todos os demais setores. Quando você fala de vendedor aqui no livro, todo tipo de vendedor, toda pessoa que tem alguma coisa a oferecer para o outro, se engloba nessa questão do vendedor? Milton, eu acredito que todas as profissões e todo mundo tem que ser vendedor. O médico tem que ser um bom vendedor. Por quê? Porque ele tem que vender ao paciente como ele vai se tratar, ele tem que vender a importância de tomar aquele medicamento, ele tem que vender a importância de seguir uma dieta. Se ele não for um bom vendedor e quase um bom comunicador, esse processo não vai acontecer. Um engenheiro, um arquiteto. E eu acho que todo mundo tem que ser vendedor, se quiser ter sucesso nas suas carreiras. Além dessa paixão ao qual você se referiu logo no início da nossa conversa, o que é preciso mais para ser este bom vendedor? Olha, um bom vendedor, primeiro, ele tem que ter um bom treinamento naquilo que ele está vendendo. Ele tem que ser a pessoa que mais conhece aquele seu produto. Essa é uma coisa importante. A outra, ele tem que conhecer muito bem a pessoa para quem ele vai vender aquele produto. Muitas vezes o vendedor acha, eu sou uma pessoa extrovertida, eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto até de beijar todo mundo. Ora, tem muita gente que não gosta de ser beijada, que não gosta de ser abraçada. E se o vendedor já inicia com esse tipo de abordagem e o outro não gosta, acabou a venda, não é verdade? Então tem que conhecer bem com quem ele está falando. E para isso até existem técnicas, que é chamada de liderança situacional, onde o vendedor avalia primeiro, antes de vender, a pessoa. Então vai procurar ver. E tem 4 estilos de situações com pacientes ou com
pessoas com a qual ele vai vender o produto. Então, se eu, por exemplo, na área médica, então tem o representante de vendas que vai lidar com os médicos. Por exemplo, é claro que um cardiologista, ele está muito mais ligado em informação. Ele quer trabalho científico, ele quer informação. Não adianta ir lá na base da amizade, convidar para ir almoçar, que isso não vai resolver. Ele quer conhecimento. Por outro lado, um ortopedista. O ortopedista, ele gosta muito do relacionamento. O representante chega no seu consultório, ele fala, senta aí, como é que foi seu dia, me conta a sua vida. Ele fala, não, mas eu tenho esse produto que eu gostaria de apresentar. Ele fala, deixa de lado, vamos bater um papo. Então, a importância de se adaptar é extremamente importante à situação. E como é que a gente consegue conhecer a personalidade do outro? Em que momento a gente busca essa informação? Antes de ir para a venda, antes mesmo de buscar um relacionamento? Exatamente, Milton. O trabalho de casa é importante. E às vezes você consegue informações com a secretária, consegue informações com as pessoas que trabalham com essa pessoa. Então antes você procura analisar e ver o que você pode ter de informação. Ao mesmo tempo, o que está acontecendo dentro daquele momento. Eu lembro, Milton, eu nunca tive experiência na indústria farmacêutica quando eu fui procurar meu primeiro emprego. Eu tinha voltado dos Estados Unidos e, de repente, eu pretendia fazer medicina de família, seguir carreira universitária, acabou não dando certo, porque o meu chefe tinha ido para o Rio de Janeiro, fui para lá, não tinha condições de ficar no Rio de Janeiro, voltei para São Paulo, e estou procurando emprego no Estadão, imagina. Tinha voltado dos Estados Unidos com família, estou lá procurando emprego no Estadão e vejo um anúncio da Bayer dizendo, procura-se médico assessor para a indústria. Eu falei, nossa, eu nem sabia que médico trabalhava na indústria. Vou mandar meu currículo. Mando meu currículo e por surpresa minha, eu chego à finalíssima, com o presidente. Lembro até hoje o nome dele, Werner Sommer, um alemão. E ele chega para mim e fala assim, Mário, olha, você não tem experiência nenhuma, você nem sabe o que é a indústria farmacêutica. Eu tenho outro candidato aqui que tem muita experiência, trabalhou vários anos. Por que eu haveria de contratar você? Aí, veja como é importante. Eu já tinha conversado com a secretária dele, sabendo as coisas que ele gostava ou não. Mas quando eu estava no escritório, eu notei que tinha um monte de carrinhos, carro de corrida, fotografia de carro. Eu falei, bom, alemão, um monte de carro deve gostar de carro. Falei, seu Sommer, o senhor gosta de carros? E ele se abriu, falou, eu adoro carros, olha, até tenho aqui um Passat Turbo, que quando eu saio da companhia, vou competindo aqui com o diretor da fábrica. E eu falei, o senhor gosta de carro novo ou o senhor gosta mais daqueles carros antigos, de colecionador e tal? Ele falou, eu gosto de carro novo, potente, que é veloz, é isso que eu gosto. Eu falei, seu Sommer, essa é a razão que o senhor tem que me contratar. Eu sou novo, vou ser rápido, vou me adaptar ao seu estilo de dirigir e o senhor vai ficar muito contente comigo. Eu não sei se foi isso ou não, mas acabei sendo contratado, Milton, e assim eu comecei a minha carreira. Quer dizer, você teve naquela relação, naquele contato, algumas informações que você buscou antes de começar realmente a conversa, mas no decorrer da conversa você foi percebendo pontos para se aproximar. É fundamental criar essa ponte com o seu interlocutor. Fundamental. E eu aconselho tremendamente as pessoas que vão fazer uma entrevista tirar informações sobre a companhia também, que é muito importante. Procurar saber os produtos, procurar saber tudo sobre a companhia, porque a pessoa que vai entrevistar, ao saber que essa pessoa já está tão bem informada, demonstra interesse e vontade de trabalhar na companhia. Mário Greco, você contando aqui algumas histórias sobre a indústria farmacêutica e pela experiência que eu tenho, conversando com vendedores da indústria farmacêutica, eles já me contaram algumas coisas incríveis, porque nem sempre as pessoas têm esse tempo, por exemplo, num consultório de um médico. A conversa com o médico ocorre passando por um corredor, se dirigindo para uma outra atividade. Como é que se cria algum tipo de ligação com esse interlocutor se o tempo é tão curto na conversa? Você tem razão total. Algumas vezes a conversa dura menos de 2 minutos. E daí a importância do vendedor estar preparado para naqueles 2 minutos entregar a mensagem principal. Então o preparo
de um bom vendedor é aquele que sabe, se eu encontrá-lo no corredor, eu tenho 2 minutos, o que eu vou falar? Se eu for no consultório, eu tenho 5 minutos, o que eu vou falar? Agora, fundamental, Milton, é o relacionamento. Vendas é uma relação de amor. O representante de vendas tem realmente que conhecer e se desenvolver um relacionamento muito bom, quer seja com o médico, com o comprador, com quem quer que seja. Isso facilita muito o processo de vendas. No livro Você Vendedor, no capítulo 3 aqui, que eu deixei marcado, inclusive, tem uma frase que você destaca de Robert Woodruff, que é da Coca-Cola, ou era da Coca-Cola, e que diz assim: o vendedor precisa conhecer e estudar a si próprio. Portanto, antes de conhecer para quem nós vamos vender, nós temos que conhecer a si próprio. Como é que se desenvolve esse tipo de habilidade? Ou eu preciso que alguém me diga quem eu sou? Bom, você pode conseguir alguém para fazer uma análise e te dizer quem você é. Lógico. Mas a melhor forma é aquilo que eu falei. Conhecer o seu estilo de vendas, conhecer o seu estilo de pessoa. Como você é, o que você gosta. Então, por exemplo, se você se conhece e sabe que você é uma pessoa que gosta muito de pessoas, que gosta de um relacionamento muito próximo, que gosta de conversar muito, então, uma vez você sabendo isso, vai te facilitar muito no relacionamento com as outras pessoas. E ao mesmo tempo, saber que se aquela pessoa não tem o seu mesmo estilo, você não vai agir da mesma forma com todo mundo. Então isso é importantíssimo. Eu aprendo a ser vendedor? Eu acho totalmente que pode se aprender. Existem técnicas de vendas e treinamento específico para ser um bom vendedor. Eu lhe pergunto isso porque é muito comum nós ouvirmos também de profissionais quando eles dizem assim: eu não sei me vender no mercado, eu não sei como é que funciona, não é o meu tipo, eu sou muito tímido. Isso são barreiras que as pessoas podem ultrapassar com facilidade a partir de treinamento? Treinamento é capaz realmente de fazer com que essas pessoas ultrapassem essas barreiras. E quando a gente fala de se conhecer a si mesmo e lidar com as outras pessoas, tem uma história interessante que eu fui para Porto Rico como presidente da companhia. Cheguei em Porto Rico, eu comecei a encontrar uma resistência muito grande do pessoal. E eu estava numa situação difícil porque, primeiro, brasileiro, em Porto Rico, nunca tinham tido um presidente que fosse brasileiro. O presidente anterior era um bonachão, um cara muito legal, eles adoravam o presidente que tinham. Mas acontece que esse relacionamento estava prejudicando as vendas e a companhia estava indo para o buraco. Daí o presidente mundial falou: Mário, você gostaria de ir para Porto Rico? Eu falei: eu vou. Ele falou: é um desafio muito grande. Você, como médico, nunca teve experiência em vendas. Eu acho importante para você crescer, ter essa experiência. Eu falei: eu topo. Fui para lá, Milton, e comecei a encontrar uma resistência muito grande. Primeiro por causa do sotaque, segundo porque era brasileiro. E aí eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Será que tudo que eu pedi, eles falavam: eu não puedo fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu falei: nossa, agora eu estou ferrado, como é que eu vou me virar nisso daqui? E volta aquela minha formação humanista. Eu podia chegar e falar: vou mandar embora 2 ou 3 aqui, o pessoal vai se assustar, vão começar a me obedecer. Mas eu não acredito no poder da posição, do sargentão que tem as insígnias. Eu acredito no poder pessoal. Eu acredito no relacionamento com as pessoas. Daí a minha formação. Aí eu cheguei, bolei um negócio muito louco. Eu falei: eu vou fazer isso. Cheguei para minha secretária, que era muito a meu favor. Falei: Maritza, nós vamos fazer isso aqui. Vamos mandar essa comunicação e tal. Ela falou: não, você tá louco. Eu falei: não, vamos fazer. Aí, com resistência, ela topou fazer. Eu mandei uma carta para todo mundo dizendo: olha, nós vamos ter uma reunião e nessa reunião eu vou resolver todos os problemas que vocês até hoje têm. Tudo aquilo que vocês dizem que não pode fazer, eu vou resolver. Inclusive problemas pessoais. Problemas de relacionamento com seus filhos, divórcio, separações, eu vou resolver tudo. Compareço à reunião. Bom, na hora que eu soltei aquela carta, todo mundo ficou: eu não falei que esse cara é louco, como é que ele vai resolver problema meu, familiar, tal. Bom, foi uma semana de zum, de bate-papo, tal. Chega no dia, peguei o diretor de vendas e eu falei: você vai fazer isso. Ele falou: não, isso eu não vou fazer. Falei: vai fazer. Ele percebeu que ali era sério. Bom, vamos para a reunião,
todo mundo lá reunido, e eu chego, olha, hoje aqui nós estamos para resolver todos os seus problemas. Tudo aquilo que vocês dizem que eu não puedo, eu vou resolver. Distribuímos papéis, todo mundo começou a escrever, teve gente que levantou a mão, pediu mais papel, escreve, escreve, escreve. Eu e o diretor de venda saímos da sala, nos trocamos e aparecemos vestidos de padres, carregando um caixãozinho branco. Entro na sala, todo mundo falou, o que é isso? O que aconteceu? Esse cara tá doido? O presidente da companhia vestido de padre carregando um caixãozinho branco. Quem que morreu? Aí eu pego e digo para eles, pessoal, vamos coletar todos esses papéis que vocês preencheram aqui dentro, coloca dentro do caixãozinho e me sigam em procissão. Aí saímos pela fábrica, passamos pelo refeitório que estava cheio de gente, todo mundo olhando, falando, nossa, o que é isso? Aí fomos na frente da fábrica, na entrada principal, e ali já tinha cavado uma cova, uma cruz, e estava escrito, aqui jaz, eu não puedo. Todos em volta, aí eu faço o discurso final do enterro do João Não Puedo. Eu falo, meus amigos, hoje nós estamos reunidos aqui para enterrar o João Não Puedo. Esse João Não Puedo que acabou com a nossa vida, que não nos permitiu crescer, ter sucesso e fazer um monte de coisas nas nossas vidas. Mas olha, tem uma notícia boa. Ele deixa um filho, e o filho é João Puedo. Eu vou fazer. Aí começamos o enterro, jogar terra, tal, reunimos tudo e depois fomos celebrar a morte do João Não Puedo no restaurante, almoçando. Milton, você pode dizer, nossa, mas deu resultado? Fantástico, fantástico, Milton. Eu peguei aquela companhia, estava no buraco, isso foi um processo de transformação tão grande que a maior satisfação da minha vida foi quando eu voltei um dia, eu vi uma placa imensa dizendo, Mário, parabéns pelo seu President Award, prêmio do presidente mundial, com o melhor resultado de uma companhia no mundo, foi Porto Rico. Bom, Mário, nós já falamos aqui de o vendedor conhecer a si mesmo, o vendedor conhecer o seu interlocutor, para quem ele vai vender, seja lá o que for, ideia, produto, mensagem, imagem. Que outros pontos de um planejamento para que você faça uma boa venda são importantes a serem destacados aqui no mundo corporativo? Bom, inicialmente tem que existir um pré-planejamento da visita. Antes de visitar o cliente, tem que se preparar e ter o pré-planejamento. Pré-planejamento significa saber o que a pessoa falou na visita anterior, qual foi o objetivo principal e o que você pretende conversar com ele. Então você se prepara antes. Ninguém vai para uma reunião de vendas sem estar preparado. Essa é a primeira coisa. Depois, tem que estar preparado para saber o que vai falar. E esse é o planejamento da venda própria dita. E depois tem o pós-planejamento. Depois da reunião, tem que anotar tudo direitinho, o que aquela pessoa falou, o que era importante, conseguiu fazer o fechamento de venda, que é uma coisa extremamente importante, Milton, porque, na minha opinião, o fechamento é a coisa mais importante. Existem muitos vendedores que entram para vender algo e não têm um objetivo e não conseguem fechar a venda e sai sempre de mãos abanando. Então, saber as técnicas de fechamento é extremamente importante. E você sabe quando você fechou uma venda. Você está lá vendendo uma caneta, você sabe se o vendeu quando ele fala, me dá essa caneta que eu vou comprar. Algumas situações são difíceis. Por exemplo, vender medicamento é um negócio muito difícil, porque você está vendendo, não é para o médico o medicamento, você está vendendo um conceito para o médico, mas quem vai vender para o paciente é o médico. Então, é muito difícil, porque ali você não tem certeza realmente que você conseguiu fechar a venda. Sem dúvida. Bom, Mário, dentre as muitas coisas com as quais você trabalha aqui, nós estamos tratando a questão do vendedor, mas uma das coisas que nós falamos lá no início dessa conversa, e eu fiquei com essa pergunta aqui na cabeça para fazer em determinado momento, porque por que tem gente que tem vergonha de ser vendedor? Por que tem gente que ainda tem preconceito com a imagem do vendedor? Milton, essa é uma pergunta extremamente importante. E eu estava em Tampa, na Flórida, uma época, e minha filha me pediu para fazer uma palestra para os alunos da escola dela. E ali iam
os pais darem palestras sobre o que faziam. Eu tinha sido recentemente transferido para Tampa, e na Flórida estava começando a ser vendedor. Aí eu falei, nossa, eu não vou falar, porque eu não tenho muita experiência de venda, falei para minha filha, mas ela insistiu e eu acabei indo. Eu podia falar sobre minha experiência como médico, como marketing, mas eu falei, eu vou falar sobre vendas. E o que me chamou a atenção é que nenhuma daqueles estudantes queria ser vendedor, Milton. Impressionante, porque eles tinham uma impressão muito ruim. Eles até queriam ser médico, ser dono de laboratório, mas vendedor ninguém queria ser. Ninguém queria. E eu peguei e fui para lá, e quando eu fiz e comecei a me preparar, eu falei, puxa vida, eu comecei a descobrir que todo mundo tem que ser vendedor. E eu iniciei a minha palestra dizendo, o vendedor é a pessoa mais importante numa empresa. Ele é a alma da empresa. Ele é que faz as coisas acontecerem. Ele é que representa a empresa. Ele é o verdadeiro presidente da empresa em cada local que existe a posição do vendedor. Ficaram todo mundo de boca aberta. Não é possível. Agora, por quê? Porque todo mundo tem uma imagem muito negativa de vendas. Porque aquela pessoa chata que vem vender alguma coisa na hora que você não quer, que insiste, que não tem, às vezes, muito bom senso, e aí criou essa imagem. E tem aquela imagem do vendedor de carro usado, né? O lema deles é, entrou, vai sair com carro. E sem pensar se depois, quando o cliente sair, vai sair satisfeito ou não. Eu tenho que vender alguma coisa para ele. Exatamente. Pois é, me parece que as pessoas ainda têm muito essa imagem, ou até do próprio vendedor da enciclopédia, coitado, que sofria para conseguir vender uma enciclopédia enorme, aquela imagem, nossa, esse chato está chegando aqui. Quer dizer, a ideia me parece que ainda permanece, apesar de todo o trabalho que tem que ser feito, e apesar da importância que a função tem, como você está chamando a atenção. Exatamente. Infelizmente, existem alguns vendedores que não são muito éticos. Mas isso existe em qualquer profissão. Mas a imagem da profissão como não sendo muito ética acaba sendo generalizada. Isso é péssimo, porque não é verdade. Como eu disse, todos nós somos vendedores. E a gente tem que respeitar muito o vendedor, porque é um trabalho que depende de tantas coisas, Milton. O vendedor tem que ser um psicólogo sem diploma, o vendedor tem que ter, já falamos, paixão, amor pelo que faz, e o relacionamento com as pessoas é a venda. Nada acontece se não existe alguém para vender algo. Você chama a atenção no livro sobre a importância da palavra, o poder da palavra na venda? Fundamental, Milton, porque uma palavra pode destruir tudo e não tem volta. Em inglês, a palavra é escrita word. Se você puser o plural, words, uma atrás da outra, vai se transformar em sword, que é espada. Então uma palavra pode se transformar em uma espada e não tem volta, vai ferir profundamente a pessoa e não tem como voltar atrás. Uma vez proferida a palavra, é como uma flecha, não tem volta. E quantos relacionamentos já não se acabaram por causa de palavras? Quantas vendas foram desfeitas por causa de uma palavra? E outra coisa importante na venda, você entra, fez a venda, sai, não fica lá para degustar os louros da vitória e começar a falar besteira, porque muita gente perde a venda por ficar demais em cena, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Qual é a relação que você faz do golfe com essas suas habilidades todas no trabalho que você desenvolve? Olha, eu adoro jogar golfe. Eu acho o golfe um jogo muito mental. O golfe é transcendental. Eu acho que é uma meditação. Então eu aproveito muito para aproveitar os momentos que eu jogo golfe para meditar também. Porque é um jogo fantástico, Milton. E o que você tira do jogo para o seu dia a dia, para o seu trabalho, ou até que você sugira para o trabalho dos vendedores? Olha, o jogo em si é extremamente frustrante. Acertar aquela bolinha em 4 tacadas dentro de um buraco não é fácil. Então, é um jogo que te ensina a ser humilde, muito humilde. Essa é uma das coisas que eu aprendi. Humildade é importante no trabalho. Você não pode ser arrogante. E você no golfe, você quando pensa que está indo muito bem,
de repente acontece um desastre e você precisa de 10 tacadas para terminar o buraco. Então, humildade é uma das coisas que aprendi muito com o golfe. A outra é concentração, em fazer as coisas se concentrando e tendo foco. Foco é importantíssimo. Você, em determinado momento aqui, cita algumas dicas que podem ajudar no relacionamento de vendas. Visitar o cliente, quando for visitar, sempre tem um objetivo muito claro do que você quer com ele. Entra naquela questão do planejamento a qual você se referiu. Se tiver dificuldade, avalie o que precisa ser feito para superá-la. E essa é uma dificuldade superada já no momento da conversa, no momento do relacionamento? Olha, é bom senso e é superada no momento do relacionamento, quando você percebe as circunstâncias e no relacionamento você tenta superar isso. Com as relações hoje tão fugazes, tão rápidas, tão velozes, com uma agilidade que é necessária, é possível desenvolver essa percepção? É possível, Milton, mas isso requer prática e requer conhecer muito bem o seu cliente. Só seguindo a lista aqui a qual eu me referia, visualize-se construindo e mantendo um relacionamento excepcional e utilize afirmações e imagem visual positiva para mudar o comportamento negativo. Tem muito de psicologia aqui, né? Bastante, bastante. Por exemplo, pensar positivamente é extremamente importante. O vendedor tem que ser uma pessoa positiva. E eu acho também que na vida em geral, você tem que se relacionar com pessoas positivas, porque as negativas te trazem um prejuízo muito grande na vida. Se afaste daquelas pessoas negativas, procura relacionamento com pessoas que te levam para cima, que te animam. Então isso é muito importante. E o vendedor tem que ser positivo, muito positivo. Milton, em relação àquela visualização, no golfe também é muito feito isso. Antes da batida, você fecha os olhos e imagina você fazendo um movimento e acertando a bola e a bola caindo no buraco. Isso faz com que a tua mente mande sinais para o teu corpo como se fosse um aquecimento. Eu lembro até hoje que eu queria muito comprar um carro nos Estados Unidos, uma Porsche vermelha. Sabe o que eu fiz? Eu fui na loja, vi toda a informação, peguei a foto dela, coloquei no espelho, todo dia de manhã me barbeava, via aquela Porsche, falei, eu vou comprar. Adivinha o que aconteceu? Eu acabei comprando a Porsche. Mas não só porque você pensava positivo, porque você criou um caminho para chegar até ela. Exatamente, Milton. Só ficar sentado pensando eu vou conseguir as coisas, não vai conseguir nada. Tem que ter ação, tem que ter trabalho. Mas a motivação que você tem, todo dia olhando aquela Porsche, pensando eu tenho que conseguir, eu vou trabalhar e eu vou conseguir, isso faz uma tremenda diferença. Você chama atenção para o ócio criativo, um momento importante para quem está desenvolvendo suas ações? Exatamente. Ócio criativo significa você tirar um tempo para você. Por exemplo, eu moro perto do Ibirapuera e eu vou e faço minhas caminhadas sozinho. Esse é um ócio criativo. E aí nessas caminhadas, Milton, você não sabe quantos problemas eu resolvo. Simplesmente caminhando, conversando comigo mesmo, e esse ócio criativo é importante. Conhecimento, quer dizer, estar aberto para se inspirar, né? Porque é o que você acaba fazendo. Quando você vai caminhar no Ibirapuera, seja lá onde for, onde o nosso ouvinte estiver nesse momento, quer dizer, liberar a mente para que surjam as ideias naquele processo. Não necessariamente você precisa caminhar preocupado, como é que eu resolvo isso, como é que eu resolvo isso. Não, é um processo natural. Você não precisa levar uma lista de problemas. De problemas. A lista de problemas é um peso que você leva. Não, aí vai complicar, porque aí vai te obrigar a fazer. Não, você tem que ir com a mente aberta, relaxada e começar a caminhar. É incrível como você vai resolver alguns problemas que estão passando pela sua mente. Você já contou algumas histórias suas aqui para nós no mundo corporativo, o programa está praticamente chegando ao final. Eu gostaria que você escolhesse mais uma boa história dessas significativas que você entende que possa ser um bom ensinamento para todos que estão interessados em se transformar num bom vendedor, sempre salientando que você pode ser um grande vendedor ou de produto, ou de serviço, ou de ideia, ou da sua própria imagem. Olha, uma das histórias que eu tive foi quando eu estive em Tampa, na Flórida, como gerente de distrito de 10 representantes. E ali eu sempre tratei as pessoas com amor, sempre tratei as pessoas, Milton, da melhor forma possível, do jeito que eu gosto de ser tratado. Eu já viajei com o presidente Lula, eu relaciono muito bem com as pessoas, mas mesmo com o presidente ou com o faxineiro da empresa, eu sempre tratei muito bem. E graças a isso, eu tive uma passagem muito séria na minha vida. Foi quando eu estava na Flórida que eu perdi a minha esposa num acidente. E eu estava fora do Brasil, sozinho, com 2 meninas. E foi nessa época que tudo que eu tinha feito de bom para minha equipe voltou. Porque eles me ajudaram, me apoiaram.
e foi um momento muito importante. E é isso que eu quero dizer, você tem que tratar as pessoas muito bem, porque você nunca sabe o que pode acontecer com você. E foi isso que realmente fez com que eu acredito muito em amar as pessoas. Nessa ideia de ter um trabalho de equipe, o outro vendedor que faz parte da sua equipe de vendas, não é seu concorrente, é seu parceiro? Totalmente. É o parceiro. Então, dentro da equipe, não existe competição, existe união, cada um procura se ajudar. Os concorrentes é que são realmente as pessoas com que a gente vai ter que se preparar e brigar, mas... Os concorrentes das outras empresas, eles são sim os concorrentes. Eles são os concorrentes, e é importante dentro dessa equipe ter um ambiente de harmonia onde todo mundo se ajuda. E Milton, é a mesma coisa quando você dá uma esmola para uma pessoa. Você recebe em troco aquele benefício de uma forma muito mais ampla. Eu acho que você ganha mais quando você dá, você recebe em dobro aquilo que você faz. E dentro de um time é importante esse trabalho em equipe e um ajudar o outro. Assim a companhia pode crescer junta. Mário Greco, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton. Eu que agradeço e fiquei muito feliz com o seu convite. Obrigado. Muito obrigado. O Mário Greco é o autor do livro Você Vendedor, que foi lançado pela Geração Editorial. É também médico e presidente da Moksha 8. Mário Greco, muito obrigado, portanto, e muito obrigado também a você que participou aqui deste Mundo Corporativo. Até a próxima.